Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí de casa, o programa Quem é Você? Hoje com a entrevista incrível aqui com a nossa profissional psicóloga. Isso mesmo, Caroline Zanzarini. Olha que nome chique, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Caroline. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com você hoje, Giza. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês também. Carolina, eu já quero saber um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é psicóloga clínica. Fale-me um pouco sobre isso, por favor. Claro. Sou formada desde 2014. Me formei como psicóloga, tenho especialização clínica em neurociência na educação, trabalho na área clínica e sigo a abordagem comportamental. Então, sou apaixonada pela clínica, né? Desde que eu me formei, 6 meses depois eu já estava atuando nessa área, então eu vim me apaixonando, me aperfeiçoando cada vez mais. E você, assim, desde pequenininha, assim, você já sonhava, assim, ou você foi... Qual foi o momento chave que você falou assim, eu quero ser psicóloga? Teve algum problema em casa, algum incentivo, digamos assim? Na verdade foi uma opção minha, Giza. Eu estava naquela fase de adolescência, saindo da escola para a universidade, precisava escolher a minha opção ali profissional, e eu conversando com uma colega, sempre gostei muito de ouvir, de acolher as pessoas. A psicologia traz um pouco isso. O acolhimento. Do acolhimento. Do entender também da pessoa. Exato, né? Do entender, do acolhimento, da escuta, o não julgamento, não? Então, isso para mim sempre, eu cresci muito com essa característica. E aí, em um determinado momento, eu conversando com uma amiga, ela me contando uma parte pessoal da vida dela, eu falei, já sei o que eu vou querer ser aí, já escolhi a minha profissão, vou ser psicóloga, e estou aí até hoje amando o que eu faço. E nessa sua trajetória, assim, você teve algum caso, assim, específico, assim, que você, poxa, tipo assim, foi complicado, que serviu de lição também, um relato, assim, que realmente você falou assim, olha, é isso mesmo, é essa profissão que eu quero, e isso contribuiu, aquele momento, contribuiu para que você continuasse sendo a profissional que você é hoje, claro, mas naquele momento, algo aconteceu, uma história, assim, uma coisa que você falou, é isso mesmo que eu quero, e deu resultado. Sim, na verdade a psicologia ela traz essa questão assim de cada vez mais eu querer continuar quando eu vejo o resultado de todos os meus pacientes, quando eu vejo a evolução, além do meu trabalho também a questão de como eles estão evoluindo, como eles estão se comportando diante de todas as estratégias que a gente vai seguindo. Claro, Giza, que tem algumas questões mais delicadas, né? Já aconteceu situação, eu atendo crianças também, né? Crianças, adolescentes e adultos. Então já teve situações no qual a criança teve uma dificuldade, apresentou uma dificuldade ali, e realmente eu falei, não, é isso que eu quero, é saber conduzir aquela situação com os pais também. Então assim, você trabalha com crianças e adolescentes. Como lidar com esse público, né, que justamente está em fase assim de transição, né? Aí um se sente mais cheinho, outro se sente mais magrinho, e aí, eu tô ofendido, e acontece muito isso. Já aconteceu bastante, mas hoje ainda acontece, doutora? A questão, você fala de comparação com outro, de autoestima. Eu falo assim, por exemplo, das chacotas, né? As crianças. De bullying. Né? Exatamente. Bullying, cyberbullying. Inclusive, dia 7 agora de março foi o Dia Internacional do Combate contra o Bullying e o cyberbullying. E realmente, assim, esse é um tema extremamente importante, no qual a gente precisa olhar com um pouco de cuidado para isso, porque os adolescentes sofrem com essa situação. Hoje, Giza, muitas pessoas, às vezes, alguns adultos falam, poxa, mas na minha época eu não tinha bullying, não existia bullying, e acaba invalidando essa questão
questão, a Eu parte acho que até emocional. existia, mas talvez Isso, não uma sabiam, né? mas hoje, hoje é uma forma mais explícita, como hoje as pessoas falam mais, então, mas sempre existiu, eu acho. Sempre existiu, a pessoa só não sabia um nome para dar como hoje tem, né? Como conduzir. Então, mas ainda as pessoas acabam, alguns adultos que não têm muito conhecimento, acabam invalidando um pouco esse sentimento dessa criança, desse adolescente que está passando por aquela situação, né? Mas acontece bastante, existe um sofrimento presente para cada criança ou para cada adolescente. Precisamos ter um olhar com um pouco mais de cautela, um acolhimento também para cada um. Então, é extremamente importante a gente olhar para isso. E quais os prejuízos que ocorrem no decorrer da vida desse pós-adolescente, dessa jovem ou desse jovem, muitas das vezes aí leva um problema, né, ou leva para o casamento, ou para a família. Fale-me também um pouquinho sobre os prejuízos. Né? Prejuízos emocionais, eu acredito que num todo, em relação à autoestima, né, aquela criança, aquele adolescente, eles vão passando por essas transições, né, do crescimento. E aí o que acontece? Eles vão, algumas pessoas sabem lidar, algumas crianças aprendem a lidar, outras crianças vão acarretando isso para a vida adulta. Quando chega na vida adulta, começa realmente a ter alguns prejuízos, seja no relacionamento, seja falta de segurança, né? Então acaba trazendo esses tipos de prejuízos emocionais também. Doutora, você acha que também que os pais têm uma parcela de culpa também para que isso ocorra nas escolas ou nessa idade ou não? Tá. Na verdade, assim, os filhos, eles são os reflexos dos pais, né, Giza? Então, eles aprendem com exemplo. Pode acontecer, tá? Dos filhos, de repente aquela criança vive num ambiente que contribui para fazer esse tipo de bullying, como não, como às vezes aprende com um coleguinha na escola, então isso também acaba acontecendo, mas a função ali, eu acredito que até o papel desses pais é estar em observação, procurar a escola para ver se essa criança está passando por alguma situação, ou seu próprio filho está fazendo isso. Então, assim, por exemplo, os pais, é importante você aí, papai, mamãe, vovó, tio, né? E como a doutora falou, ainda existe. Então é importante que você apoie. E quando você vê, observar o comportamento da criança ao voltar da escola, das atividades, ou começa a observar, se tiver algo estranho, procurar conversar. Porque às vezes também o adolescente fica fechado, fica envergonhado. Para que ele possa, para que vocês possam contribuir para a melhoria dele, procurar um profissional, no caso da doutora, que trabalha nessa área, como tem profissionais que trabalham nessa área. Seria mais ou menos isso a orientação, doutora? Com certeza. Está passando, você falou corretamente, linda. Está passando por alguma situação assim, tanto o pai quanto a criança, procurem um profissional. Se está percebendo que aquela criança está com um comportamento às vezes um pouco mais agressivo, ou aquela criança se acolheu mais, né, se resguardou um pouco mais, está muito só dentro do quarto, não quer conversar com esse pai, não quer conversar com essa mãe, busquem conversar com essas crianças, entender o que está acontecendo e procure a ajuda de um profissional sempre, que vai ser extremamente importante. E por falar em profissional, doutora, já conhece o seu Instagram? Já deixa o seu Instagram aqui para nós. Meu Instagram é Caroline_Zanzarini. Deixa eu só confirmar aqui para você. Pode ser. Mas, doutora, me fale uma coisa. Você atende presencial, de forma online? Como é que você desenvolve esse trabalho com a família? Tá, eu atendo presencial e atendo também de forma online, que é a forma remota. Presencial são com dias agendados, horários agendados, uma vez por semana, dependendo do caso, e online também é da mesma forma, mas aí é por uma plataforma que eu utilizo. Nesse caso, doutora, assim, vamos falar de um assunto assim que as crianças, por exemplo, que têm o autismo, por exemplo, elas, algumas, né, não sei se elas, não sei nem como é que faz essa pergunta, vamos lá. Elas têm essa necessidade, esse grau de autismo, certo? E aí, existe também alguns alunos, algumas crianças dentro da escola que também faz chacota
existe isso também com essa classe? Eu gostaria muito de saber, porque isso é muito sério. A escola tem que estar preparada para trabalhar com as crianças paralelo aos pais. Porque nós não podemos separar o que tem o Down, quem tem aquele, para colocar uma escola separada, né? Então, começa por aí. Então, as crianças, adolescentes, eles têm que estarem preparados. Me fale também sobre isso. Como é que os pais das crianças, digamos, normais, né? Sim. E das crianças que têm atípicas, né? Exatamente. Tá, legal. Existe, hoje as escolas, elas estão trabalhando com o método da inclusão, que é extremamente importante. O que é a questão da inclusão? É essa adaptação para um autista, para uma criança que apresenta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH também. Então, eles têm esse preparo. Muitas escolas hoje, Giza, também têm profissionais da área como psicologia, psicopedagogos, dentro da parte pedagógica. Então, eles também conseguem fazer esse acompanhamento, tá? Respondendo, acontece sim de alguns alunos fazer esse bullying, né, com as crianças atípicas, acontece. Porém, a escola é extremamente importante estar olhando também, com um olhar um pouco mais em cima dessa situação, para que essas crianças não sofram tanto. E então fica aí o recadinho, né, a explicação da doutora. E vamos falar, nós estamos vivendo agora numa era assim, eu digo que robótica, é muita informação, tem de tudo. E o excesso de tela, o que ocorre com esse jovem? Eu, particularmente, sou de uma mais antiga, né, mais antiga do que a doutora, mas assim, como vivenciar, como conviver com esse excesso de tela, já as criancinhas de 3, 2, 4 e por aí vai. Fale-me também sobre isso, o que prejudica, qual a dica, o que a gente tem que fazer, porque já que eles estão com celular, quer celular, o Miguel não tem, eu quero, como é que faz, doutora? Vamos lá, ótima pergunta, Giza, porque realmente, assim, pós-pandemia, eu percebo dentro da clínica mesmo o quanto potencializou o excesso de tela para essas crianças, seja pequenininhos, adolescentes, até para os adultos também, né? Mas o que é prejudicial? Inclusive, dentro da clínica também eu tenho tido muita demanda em relação a isso. As crianças estão perdendo as habilidades sociais. O que significa perder as habilidades sociais? Por estar sempre muito conectada nas telas, no celular, eles acabam não querendo se desenvolver com outras crianças, outras pessoas ao redor. E aí, isso na fase da adolescência começa a acarretar o quê? As crianças os adolescentes vêm com uma demanda, Giza, de assim, eu não faço parte, eu não me sinto parte daquele grupo, eu não me sinto parte daquela situação, eu não sei entrar naquele grupo, eu não sei iniciar uma conversa. Por quê? Porque hoje eles ficam muito dentro do celular, então eles acabam não desenvolvendo essa habilidade com o outro, que é necessário. Então acaba sendo sim prejudicial. Até elas são importantes para alguns determinados momentos, algumas situações, porém também existe a parte de prejuízo para esses adolescentes. Então também a gente tem que falar também com os pais. Sim. Um alerta aos pais, aos responsáveis. Como lidar com esse excesso, doutora? Tem que ter uma disciplina, um horário, assim, olha, de tal hora, que antigamente a gente tinha essa disciplina, a hora para estudar, hora para comer, hora para fazer. Hoje tá tudo bagunçado, comendo no celular e já sem regras, né? Então, assim, qual a orientação que a doutora dá para os pais responsáveis, e também não pode tirar tudo, porque nós estamos numa geração diferente. Sim. Bom, vamos lá. O que eu posso orientar? Primeiro, de tudo, Giza, é importante que, assim, nós pais somos o reflexo daquela criança. Quando nós exigimos que aquela criança pare de ficar no celular ou pare de ficar muito tempo na frente da televisão, é importante a gente olhar também para o nosso comportamento. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Porque não adianta nós também falar, para de ficar no celular enquanto você também está no celular. Então, prestem atenção em relação a isso. Eu acredito que seja muito importante
importante, aquela criança vai estimular uma brincadeira naquele momento, vão fazer um passeio no parque, vão criar outros tipos de habilidades. É verdade. Porque está muito em falta isso, Na né, verdade, Giza? então, a gente tem que voltar a unir a família, o adolescente, resgatar para casa, por lá, o prazer e o desejo de estar com o pai e a Sim. mãe, em família. E aí essas atividades, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma gincana em família, Claro. vamos juntar, assim, e a escola também contribuindo, claro, porque realmente nós, pais responsáveis, a gente tem que cuidar, porque senão daqui a pouco nós estamos falando com as máquinas, não as crianças, apesar que já tá tudo muito rápido, a criança de Tudo 2 muito anos, rápido. eu disse, gente, o que é isso? O que é isso? Eu falei, meu Deus. Então, assim, é importante a doutora frisar isso tudo como profissional, porque gente, isso é atual, tá muito atualizado isso é real, não é historinha. Então, assim, procure, pelo que a doutora está falando, criar um ambiente, né, Giza? Criar um ambiente acolhedor, criar esse ambiente de tarefas junto, de jogos, de tabuleiro, se perdeu muito, né? Então cria-se esses momentos sem ser nada eletrônico, né? Sem ser nada eletrônico, criar esse ambiente agradável, desde ser um andar de bicicleta, patins, o que a criança for reforçador para aquela criança, que traga prazer para aquela criança. Então, estimular mais esses momentos. Também trabalhar assim na escrita, sabe? Porque os adolescentes, gente, outro dia eu vi um texto de uma adolescente, eu falei, o que está escrito aqui? Eles estão perdendo também. Eu fiquei impressionada, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas no celular ele consegue fazer 1000 palavras em um segundo. Sim. Eu falei, gente, a parte da escrita, né? Tá realmente ficando... Antigamente usávamos a caligrafia, né? Caligrafia, desenho, parece brincadeira, mas era importante. É bem complicado, mas aí tá aí o recado, tá aí E vamos falar agora um pouquinho também de beleza. Claro. E de autoestima. Mas antes, eu quero aproveitar e agradecer a Fescova. Fescova fica aqui na Paulista, aqui em São Paulo. Você que vem de fora, você que está aqui próximo à Paulista, vai lá na Fescova, que fica aqui na Bela Vista. A Fescova, ela é responsável pelos meus cabelos, pela minha maquiagem, por essas unhas maravilhosas. Quero agradecer toda a equipe da Fescova. Muito obrigada pelo carinho. Fescova olha, a melhor opção para você aí ficar ainda mais bonita, viu? E falando ainda, doutora, em beleza, os adolescentes, né? Existe assim um método, fala um pouquinho assim, porque tem adolescente que fica com espinha, e não sei o que eu tô feia, isso também atrapalha, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, essa questão da comparação é realmente algo que eles vêm trazendo como queixa, né? Hoje a internet também, Giza, ela acaba trazendo essa parte de o padrão de beleza ideal, né? Que o padrão de beleza é aquela mulher magra, alta, né? E aí as crianças, adolescentes acabam se comparando muito. E aí traz prejuízo, eles começam a falar, ai, meu braço é gordo, minha perna é gorda, eu não me sinto bem, traz prejuízos sentimentais, eles começam a ficar tristes, às vezes não deixam de andar de, por exemplo, calça ou blusa apenas de manga para não mostrar essas partes do corpo. E a internet, ela também tem trazido muito essa questão. Então, é importante procurar um profissional psicólogo, né, no caso na área, para que possa desenvolver essa habilidade da autoaceitação com essa criança ou esse adolescente, para eles se enxergarem de uma forma mais gentil com eles mesmos. Porque também tem assim, né, só eu voltando aqui no que eu falei, assim, tem a questão também da necessidade, né, da plástica,
Na adolescência é diferente, mas aí cabe aos pais ficar atentos se é uma necessidade mesmo ou se é a vaidade. Porque o adolescente está na fase da vaidade, ele quer, ele vê a outra lá. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem uma orelha de abano que a gente chama, aí sim é bom fazer na adolescência mesmo e tal. Então, tem todo esse critério, esse cuidado, mas não há necessidade de, por exemplo, fazer uma plástica, uma barriga, gente, uma menina de 14 anos fazendo uma plástica, não há necessidade. Um acompanhamento psicológico é muito importante. E eu observo também, como a doutora falou lá no início, depois da pandemia deu uma virada assim, deu um 100 graus. Então, assim, olha, vamos imaginar o seguinte, nós estamos vivendo uma era totalmente tecnológica. Então, mas você, papai, mamãe, responsável, você tem que entender o seguinte. Eu observo também, doutora, que a psicologia, ela tende a aumentar cada vez mais. Muito. Há uma necessidade maior de profissionais. Hoje, a classe de profissionais, ela não está conseguindo atender a demanda do resultado negativo do Covid. Pós-pandemia. Não é isso, doutora? Então, exatamente, em todos os aspectos. Não só para criança, não, pro relacionamento, marido e mulher. Também. Tudo. Então, assim, a demanda aumentou muito, né, Giza? Após pandemia, realmente a demanda de pacientes, a procura foi realmente considerável. E aí, doutora, existe algum método, assim, que os adolescentes possam retomar, assim, para eles escolherem a profissão? Porque, assim, quando eles terminam lá o segundo ano, acho que vai agora, o que eu vou me formar? E aí, como faz, doutora? Existe um curso, existe o incentivo, porque antigamente, eu sou médico, meu filho vai ser médico. Não, ou meu filho não é médico, mas eu quero que seja médico. Também tem a questão do pai ou da mãe querer que ele seja algo que ele também não, o garoto também não quer nada a ver. Ou a garota. Como lidar com isso? Como faz isso? Quando eu recebo, né, esse tipo de demanda na clínica, existe na psicologia o teste vocacional, né? O teste vocacional, ele é um teste especializado para que possamos direcionar esse adolescente aí já saindo do ensino médio para a faculdade, quais são os cursos universitários que eles possam seguir. Então traz umas opções, né, mais ali diante das personalidades dele, individual de cada um, mas precisa ser realizado esse teste. Na psicologia ela tem essa Então, assim, eu entendo assim que realmente vocês aí, né, de casa, do outro lado, entrem em contato com um profissional da sua confiança. Primeiro, existem profissionais e profissionais. Eu vou dar uma dica. Se você não se sentir seguro com aquele profissional, não faz nada. Não vai. Mas se você se sentir seguro, aquele profissional, faça o diagnóstico, faça as visitas, as consultas, né? Toda a família é importante. Nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando, mas o adolescente, a criança, é nossa responsabilidade como família. A responsabilidade é nossa, porque ele não tem autoridade ainda para dizer que quer fazer uma cirurgia, para dizer que é gordo, que é feio, que é magro, que é isso, não tem. Então cabe a nós assumir esse compromisso e procurar aí grandes profissionais. E aqui no programa Quem é Você, sempre, graças a Deus, a gente sempre traz profissionais de qualidade, de nome, renomado, né? Aproveitar e mandar um beijo aí pro grupo As Cunhas, né? Que hoje ela não está aqui, minha parceira de trabalho, e ela fala muito de relacionamentos, e a gente procura trabalhar aqui no nosso programa com qualidade. Então você, papai e mamãe, você já acessa aqui o Instagram da doutora,
já marca uma consulta, conversa, não necessariamente vai marcar uma consulta, mas conversa, doutora, eu gostei, tenho dúvida, tal. É isso, oriente-se primeiro e faça acontecer para que você se relacione melhor com a sua família. E por falar em relacionamento, doutora, existe assim um método que a gente possa se relacionar melhor aos adolescentes, família mesmo, aí já é uma pergunta já geral mesmo, né? Sim, é importante, Giza. Eu acredito que assim, é a parte comportamental mesmo, o ambiente que aquela criança se encontra, o método desse pai, dessa mãe, como eu busquei, falei aqui para você, ter um olhar mais acolhedor, né? Hoje os pais, as crianças estão muito cada um pro teu lado, então é buscar reunir, buscar jantar juntos, buscar fazer alguma atividade junto, vai sentar, vai resolver alguma situação com aquele adolescente ou com aquela criança, senta, conversa, olha nos olhos daquela criança, na mesma altura. Isso vocês acham que não faz diferença, mas faz muita diferença quando nós olhamos nos olhos daquele adolescente, quando conversamos com ele. Porque, gente, é uma fase muito bonita muito também, linda. né? É uma fase bonita. Eu amo os adolescentes, sou apaixonada. E assim, até porque eu também não tive muita adolescência, mas enfim, depois eu vou contar um pouquinho sobre o meu relato, mas é importante que você fique atento para as questões, as respostas da doutora. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Em um outro momento, mas eu posso até tocar um pouquinho assim, que não está na pauta, mas eu quero perguntar, né, Edith? Doutora, me fala assim, em relação à sexualidade nos adolescentes, porque eu não entendo mais nada, doutora. Me fala. Essa é uma pauta curiosa, né? Inclusive uma pauta que realmente muitos pais não sabem lidar, porque as crianças hoje, como está tudo muito, a internet disponibiliza essas informações, Giza, e deixa tudo muito aberto, as crianças passam a ter um conhecimento um pouco mais pelas redes sociais, pelos amiguinhos. Muitas crianças, quando vão perguntar para o pai, o que é ter relação sexual? Às vezes esse pai é pego de surpresa, às vezes esse pai não sabe como conduzir, né? E às vezes eles falam, calma, deixa eu respirar, tomar um copinho d'água, daqui a pouco a gente conversa. Mas realmente é importante com que esses pais busquem, sentem. Hoje temos muitos livros lúdicos que explicam sobre essa parte da sexualidade, que se o pai tiver, o pai e a mãe tiver essa dificuldade em verbalizar, compre esses livros, hoje na internet vende, sobre sexualidade, vai poder folhear, vai poder ler com eles e explicar de uma forma mais responsável, digamos assim. Doutora, é uma pergunta pessoal agora, que eu sei que você vai adorar também. Eu só pergunto o que você queria perguntar. Então, assim, a criança, certo, ela nasce gay? Puxa, é um mistério isso. Na verdade, assim, Giza, muitas pessoas falam uma coisa, outras falam outras, né? Mas eu vou falar com o que eu acredito, com base com o que eu acredito, ok? Eu acredito que sim, né? As crianças, elas já começam a demonstrar um pouco mais do feminino na infância, né? A parte de brincadeira, como falar, a forma de se vestir, eles já começam a demonstrar assim desde pequenininho. Então, já na mente. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes você, papai, mamãe, vovó, está preocupado. Você tem que também entender. Não estou falando de aceitação. Eu estou falando de harmonia familiar, equilíbrio familiar, algo que você possa estar se relacionar melhor com a família. Porque algum fator desse acaba, as pessoas que não têm a orientação, acaba destruindo o ambiente familiar, né? Familiar. Então, o que eu quero dizer, essa minha pergunta é mais em relação assim, se você tem essa dificuldade, se você está passando por isso, entre em contato com profissionais. Se você também não tem certeza, olha, será que como agir?
Porque a gente também tem que ter o preparo de como aceitar as coisas, de como lidar também com determinadas situações, né? Então, assim, se você tem uma criança, olha, será que está em dúvida? Porque até então a gente sabe que o caráter, até a primeira infância, doutora, até os 6 anos, 7 anos, a partir dos 6 anos e meio, ela já começa a demonstrar realmente a formação de caráter dela, né? Personalidade. A personalidade, isso mesmo. Então, assim, você que estiver passando por esse momento, ou estiver em dúvida, né? Se você também estiver pensando em ficar grávida, né, em gerar, e fala como vai ser, o que você quer, que futuro que você quer para essa criança, como que você quer que ela faça parte dessa nova sociedade. Então, tudo isso também, né? A gente está falando uma coisa que agora está tudo programado, vamos ter filho, vamos ter bebê. Sim. Então, nós sabemos que existem 2 sexos que podem ser papai, nós sabemos que existem 2 sexos que podem ser mamãe. Sim. Então, tudo isso mexe com o nosso psique, com a nossa mente. Então, não faça nada sem antes procurar um profissional, tanto para você mesma quanto para o futuro da criança, adolescente já existente. É isso, doutora? Com certeza. Corrija se eu estiver errada, né? Certíssimo. É importante para você trabalhar essa aceitação e entender que você precisa estar preparado para amar aquela criança, porque seu filho não vai deixar de ser, independente da opção sexual dele. Você, pai e mãe responsável, percebeu que seus filhos estão tendo esses comportamentos mais afeminados ou algo assim do tipo? Busque, então, vocês também um profissional da saúde, um psicólogo, para vocês passarem, para entender, para trabalhar essa aceitação, que eu acredito que vai ser de grande valia. Tá vendo, gente? A doutora sabe tudo. O programa Quem é Você? Já tá chegando aqui no finalzinho. Tá chegando, mas não tá acabando ainda. Peraí, que eu tenho uma perguntinha para a doutora. Vamos ver daqui, ó. Essa caixinha de perguntas aqui, olha. Perigosa, Giza. Olha, ela é maravilhosa. Vou colocar aqui. Vou tentar dar uma embaralhada. Tá. Para ver se casa no que a gente está falando. Legal. Olha. Quem é você? Afinal de contas, eu quero saber quem é você. Eu também quero conhecer o seu relato, quero conhecer sua história, sua trajetória profissional. Começamos hoje aqui com a doutora. Vamos lá. Eu vou tirar aqui, doutora. Como eu estou sem óculos, a doutora mesmo vai ler. E vai responder. 2. Posso pegar uma? Uma só. Tá. Não, isso aí tá ok. Vamos lá. Você consegue controlar seu dinheiro ou é ele quem controla você? Por quê? Olha, venho aprendendo essa questão da psicologia financeira cada dia mais, viu, Giza? Eu tenho controlado, passei hoje a planilhar a minha parte financeira. Eu tenho minha clínica também, né? Então, eu tenho que planilhar para colocar as despesas. Além da minha clínica, eu tenho a parte também da minha casa. Então, para não confundir, para eu me organizar melhor, sim, eu estou conseguindo controlar melhor o meu dinheiro. Mais uma, vamos lá. Mais uma, pode ser qualquer uma. Vamos lá. Se você tivesse poderes mágicos, o que você mudaria na sua família? Olha só, mas tô falando, essas cartinhas, elas estão tá aqui, olha, não é mentira. Eu estou falando de família. Família, olha só que legal. Gente, eu vou falar para vocês. Eu amo a minha família, do jeitinho que eles são, exatamente, cada um com a sua personalidade, com as suas individualidades. Eu acredito que eu não mudaria nada neles. Sou apaixonada em vocês. Agora sou eu. Vamos lá. Vamos lá, a minha. Tá. Posso ler? Se você tivesse poderes mágicos, o que você mudaria no mundo, Giza? Olha, é pra você. É pra você. Eu acredito que eu mudaria mais empatia, mais respeito. Se eu pudesse mudar as pessoas nessa questão de acolher mais, julgar menos, ter um pouco mais de empatia pelo outro, eu mudaria.
Sem dúvida nenhuma. As nossas perguntinhas, tá vendo, gente? O nosso programa está chegando no finalzinho. Nossa entrevista com a doutora tá tão bom, né? Tá tão gostoso. Mas se você quiser mais entrevistas, olha, daqui a pouco você acessa aí, aqui ó, curta a página, tá? E assiste essa entrevista incrível aqui com a doutora. E também faça suas perguntas para ela. Também entre em contato com o telefone que está aqui, o telefone da nossa produção. O Instagram dela, tá tudo aqui para você, ó, tá? Já entre em contato com ela agora. Assim, doutora, chegando no finalzinho, muito obrigada pela sua participação. O programa Quem é Você agradece. E assim, se sente o programa, cada profissional que vem aqui enriquece o programa. E eu também ganho muito, né? Ela é uma simpatia, um amor, uma profissional incrível. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por toda a gentileza, mais uma vez pelo convite, por estar aqui com você. Adorei participar desse momento contigo, Giza. E muito obrigada também a todos que estão me assistindo. Qualquer dúvida, estou por aqui. Mas não terminou ainda o programa, porque afinal de contas eu quero saber quem é você. Maravilhoso. Essa é uma pergunta que eu adoro, Giza. Quem sou eu? Eu sou Caroline, eu sou uma mulher sonhadora. Sempre fui uma pessoa determinada, que sempre em busca dos meus objetivos, desde criança. Sempre de criança eu sempre quis ter as minhas coisas, buscar os meus sonhos. Então, sou uma pessoa que tem empatia muito pelo outro, que gosta de ajudar o outro. Além de amar a minha família, a minha profissão, eu amo todo mundo que está comigo, isso é o mais importante. Olha só, muito obrigada mais uma vez. E o programa Quem é Você vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau.